Olha só que imagem maravilhosa. Fala da felicidade na simplicidade. Olha só, vamos juntos, tá? Vocês podem interpretar essa imagem junto comigo aqui. Está lá uma criança, né? Provavelmente uma criança pobrezinha, né? Uma criança sem recursos financeiros, mas que está muito feliz, né? Muito contente ali com o brinquedo dele. Parece um barco, mas é ali como chama? Parece... não é latão, porque não é de lata, né? Um tonelzinho de algum produto e tal. Na minha época era tambor. Tambor, eu queria falar, é isso mesmo. Na minha também é tambor. Tambor. Falando tudo menos tambor. É isso mesmo. Um tambor ali que está servindo ali de barco e virou o brinquedo da criança. Sim. Eu acho que a gente pode falar muito sobre essa imagem, né? A gente vive numa sociedade tão consumista, né? De tantos e tantos recursos, tantas imposições, e é engraçado que às vezes as nossas crianças estão tão recheadas de coisas, de tecnologia, mas muitas vezes não estão tão felizes como aquela criança da imagem, né? Vamos trocar uma ideia, pastor Gabriel, pastor Alessandro, vamos filosofar aí, começa a falar aí sobre essa imagem e o que ela tem para nos ensinar. Claro, é muito interessante a gente ver esse tipo de imagem, porque a gente de fato pensa um pouco do que é a nossa sociedade, né? O tipo de padrão de felicidade, né? Sim. O padrão de felicidade hoje na sociedade na verdade, você não ter um contentamento ou uma relação de equilíbrio com as coisas, mas é você ter mais do que você precisa. Então, e esse é um segredo que a Bíblia já traz. A Bíblia traz um princípio para nós termos contato com as coisas criadas, é esse princípio do contentamento e esse princípio da temperança. Paulo, por várias vezes, ele exorta os irmãos à temperança. Não a proibição de ter, mas também não o buscar como o fim de todas as coisas. Mas ter aquela temperança, vendo que cada coisa tem o seu lugar, que cada coisa serve para um determinado fim. E assim a gente vai se livrando dos ídolos, né? Porque hoje a gente tem esse consumismo aí, infelizmente, como um ídolo mesmo construído na nossa sociedade. E hoje você vai perguntar para um jovem, às vezes, ou às vezes até uma pessoa já de mais idade, final de ano agora, essa virada de ano, sempre você pergunta, o que você espera para 2020? Todo mundo fala, não, quero muito dinheiro. Sempre ganhar algo, né? Quer sempre algo nunca a mais. Entregar algo. E nunca dizer assim, olha, eu quero ter o que eu tenho. E eu li um tempo atrás, num livro, que o autor dizia, olha, se você não tem o que você almeja ter, é porque você não deve ter. Então, tem hora que a gente tem que pensar aí, será que o que você pode ter hoje? Será que o que eu estou almejando hoje é o que eu preciso ter, o que eu posso ter? Né? Então, é a gente olhar para Deus como esse pai cuidadoso, né? Que nos dá as coisas na hora certa, né? Não dá uma Ferrari para um menino de 5 anos. Justamente. Pastor Alessandro, profundo isso. A gente às vezes a gente leva as pessoas, no geral, para dentro da igreja essa mentalidade consumista. Hoje, muitas vezes, o culto ele é feito para entregar algo para as pessoas. Sim. E cada vez menos as pessoas vão para entregar algo para Deus. Afinal, o culto ele é para Deus. Verdade. Não é para a gente. Fala um pouquinho sobre o que o senhor percebe aí, que eu já tive uma outra visão sobre essa imagem, logo mais eu quero falar sobre ela também. Compartilhar. Então, com relação à questão, eu queria até aproveitar, mandar um abraço para a Lagoinha Água Branca, pode ser? Claro. Aproveitar. Lagoinha Água Branca, uma igreja simples, uma igreja feliz. Eu amo a vida de vocês, um grande abraço, que o Senhor abençoe. Lagoinha Água Branca é um exemplo para nós de simplicidade, né? E o povo lá, eu tenho ensinado, né? A gente tem buscado ensinar o povo realmente essa questão do culto que você falou, né? Porque da mesma forma que nós ansiamos receber algo do Senhor, o Senhor espera receber algo de nós, né? Que é o que Paulo fala sobre o culto racional. Então, a gente tem passado para os irmãos essa felicidade, prestar o culto, né? Agora, essa imagem eu lembrei bem da minha infância, né? Porque hoje em dia as crianças, elas têm um outro modo de ver a felicidade. Elas são felizes trancadas em casa ou com vigiadas. Um celular, né?
com tablet, celular, monitoradas, vigiadas. Na minha época, eu sou da época, não vou falar não, porque vocês vão descobrir minha idade. Eu sou da época que a gente rolava no tambor e era uma época que a gente podia brincar, podia participar das coisas, tinha uma certa liberdade que hoje não tem. Então eu percebo que hoje é muito privada essa questão da alegria, porque é tudo muito monitorado, é tudo muito preso, né? Muito seguro, né? E a palavra de Deus, algo que eu percebi também na imagem, fala que a gente precisa ser como as crianças. Sim. É interessante ali que a criança ela não precisa de tanta coisa para se sentir feliz e realizada. Eu tenho uma menininha que vai fazer 2 anos agora em fevereiro e várias vezes acontece o seguinte, tem filhos? Tenho a filhinha completou 3 meses agora. 3 meses? 3 meses. Primeira, né? Primeira que filha. Benção. Então, primeira filha. Eu já sou um pai bem mais experiente. E o senhor? Então, eu tenho o Gabriel, de 23 anos, ele é casado. Isso, entregou a sua idade para mim. Se eu tinha 35, obrigado. Estou fazendo os cálculos aqui. Ganhou o dia. Estou fazendo os cálculos aqui, 23 anos? 23, o Gabriel casou agora. Casado. Estou na expectativa de netos, né? Uau. De netos. E eu tenho a Isabela, de 18. E eu tive o privilégio de entrar ano, sair ano, viver várias décadas, né? Educando filhos e vendo a diferença que é hoje, né? Verdade. Que é muito diferente. O que eu ia falar é o seguinte, às vezes acontece, vai perceber, às vezes a gente compra um presente para a criança ela gosta mais da caixa. Já aconteceu de eu dar o presente, a minha filha fazer isso aqui com o presente e brincar com a caixa. Ou seja, ela não está muito interessada ali no valor monetário, financeiro da coisa, mas ela quer se sentir feliz e realizada e não precisa de tanta coisa, né? E a gente precisa resgatar esse sentimento de criança em nossas vidas? É a ideia do benefício. A gente tem muito hoje essa ideia, principalmente na igreja, né? Qual que é o benefício disso para mim? E a criança não está preocupada com o benefício. Verdade. Ela está preocupada em simplesmente ali ver naquilo ali e ter valor simplesmente naquilo. O valor se acabar naquilo. E não o que aquilo vai me trazer de benefício ou o que aquilo vai me trazer de algo a mais. Então, essa simplicidade do ponto de vista da gente conseguir olhar para as coisas e falar assim, olha, isso é uma graciosidade, então... tem uma graciosidade em cada uma das coisas. Então, se é o pouco tem uma graciosidade. O muito também tem uma graciosidade. E a gente olhar para essas coisas e ter esse sentimento da criança, ter essa percepção da criança de que eu não preciso obter benefício dessa coisa. Simplesmente dessa coisa existir já é um motivo para eu estar feliz com essa coisa. Né? Então... Nós somos recheados de segundas intenções, né? E muitas vezes, não sei se o senhor concorda, eu queria que o senhor falasse, até a nossa própria busca de Deus, ela envolve outras intenções e interesses. Você concorda? Quando eu falo nosso, estou falando o geral. Sim. Por exemplo, é um assunto polêmico, teologia da prosperidade. Então, é algo que você busca em Deus no que Ele pode oferecer. Não que você pode servir ao Senhor e servir ao próximo, servir a Deus, servir no próximo, no simples fato de servir. Hoje eu percebo que as pessoas, nós estamos enganados em muitas coisas. Buscamos coisas e esquecemos do primordial, que é o quê? Ser como criança, para ter o reino do Senhor. Né? A gente vê, no decorrer das décadas, sempre surgem ideias teológicas nesse sentido, de querer satisfazer de alguma forma algo que a gente anseia, né? E agora a gente anseia grandiosidade, a gente quer ser grande. A gente quer ter um nome grande, quer ter uma empresa muito grande, quer ter um sucesso muito grande, quer ter um reconhecimento muito grande. E a criança não busca isso. A criança, ela se contenta em ser filho. Se contenta em ser filho e pronto. Eu acho que o que a criança mais anseia o tempo inteiro é o pai e a mãe. É o que ele busca o tempo inteiro. Você não vai ver uma criança preocupada com as contas do mês que vem. Você não vai ver uma criança preocupada se o nome dela vai ser famoso ou não. Não vê isso. Mas, infelizmente, hoje a gente tem pessoas que estão se preocupando em nos treinar cada vez mais para isso. Para pensarmos um futuro que a gente nem sabe se existe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais.
Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.